Outra vez um eclipse, calma, o eclipse solar em 14 de outubro. Este aqui, do qual nós vamos falar neste vídeo, é o eclipse lunar de 28 de outubro de 2023. Acompanhe aqui no O Céu que Te Acontece. Falando com vocês aqui, Carlos Holanda, sobre este eclipse que ocorre nos 5 graus, aproximadamente 5 graus e pouquinho de Touro e Escorpião, nesse eixo, Touro e Escorpião. O Sol no Escorpião e a Lua em Touro, uma lua cheia, né? O eclipse lunar ocorre quando ocorre uma lua cheia muito específica. Este, gente, é o último eclipse nesse eixo Touro-Escorpião, de um conjunto que vem ocorrendo justamente nesses dois signos, né, nesse eixo, que é uma coisa só, desde 2021. Quem tem acompanhado aqui o canal também já deve ter visto que o eclipse que ocorre dia 14, o eclipse solar, ocorrendo dia 14 de outubro, é um eclipse que já ocorre no eixo Áries-Libra. Esse vai ocorrendo ali em Libra, né, 21 graus e pouquinho de Libra. Quer dizer que, a partir de agora, os próximos eclipses todos vão ficar nesse eixo Áries-Libra. Não tem mais eclipse em Touro-Escorpião por um bom tempo. Também, a título de comparação com o eclipse do qual eu estou falando, aquele solar, que ocorre com a sombra por sobre todas as 3 Américas, este eclipse lunar, ele não projeta uma sombra, mas ele tem a sua visibilidade em partes específicas do globo terrestre, que é justamente toda a parte que não concerne as 3 Américas. Dá para ver o eclipse em parte das Américas, no Rio de Janeiro, São Paulo, o litoral todinho do Brasil dá para ver, uma parte do interior do Brasil também vê, várias partes da América do Norte. Só que ele fica super visível mesmo, é um eclipse lunar parcial que fica com a visibilidade maior justamente em cima da África e da Europa, e vai se estendendo até a Oceania, vai pegar um pedaço da Ásia, mas é majoritariamente visível na África e na Europa. Normalmente os efeitos de um eclipse, quer dizer, aquilo a que ele corresponde, não é que ele está causando uma coisa. Eclipse ou qualquer outra configuração astrológica não manda raiozinhos, não tem cordinhas manipuladoras sobre a vida na Terra, mas coincidem, né, são sincrônicos a eventos que participam daquele simbolismo. E é justamente nos pontos mais visíveis em que aquilo que ele representa ganha uma intensidade maior, fica mais claro, fica mais perceptível. Mas, obviamente, isso não significa que outras partes do planeta que não veem o eclipse não possam reproduzir em um bom grau aquilo que ele simboliza. De antemão, procurem em seus mapas de nascimento em que casas astrológicas, em que pontos desses mapas esse eclipse, esse eixo Touro-Escorpião atinge, né? Então o eclipse vai pegar justamente ali, pode ser na casa 1, na casa 7, na 2, na 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11 ou 6, 12. Esses são os eixos potencialmente atingidos. Para maiores explicações, entendimentos e orientações sobre coisas mais detalhadas, como aspectos que o eclipse forma sobre fatores do seu mapa, conjunções com planetas, o ideal é agendar um atendimento com um astrólogo de sua preferência, né? Faça sua marcação da sua consulta, que a orientação é muito mais acurada. Aqui a gente tem uma noção sobre como isso atinge esses pontos do mapa, mas primeiramente vamos trabalhar sobre a noção geral, mundial e coletiva da coisa. E para que haja um entendimento ainda mais acurado de todo o processo que está envolvido nesse eclipse, ele é muito importante porque ele está cheio de prévias, está cheio de aspectos e configurações importantes que ocorrem ou um pouquinho antes dele ocorrer de fato, ou logo em seguida a sua ocorrência. Então está tudo dentro de um grande conjunto. Aqui no canal já temos alguns vídeos falando exatamente sobre essa
interconexão dessas várias configurações. Um deles é o que fala sobre a conjunção de Mercúrio com Marte, Marte em oposição com Júpiter e Mercúrio com Júpiter em oposição também, tudo no mesmo vídeo. Outro no qual vocês vão encontrar uma conexão muito forte com o simbolismo deste eclipse é o trânsito de Marte pelo signo de Escorpião, também já publicado aqui no canal. E ainda tem mais um que está intimamente relacionado com o simbolismo do Escorpião, que é o trânsito de Plutão em movimento direto, a retomada do movimento direto de Plutão. Todos eles já publicados aqui no canal, todos eles podem servir de suporte, acompanhamento e acréscimos ao que vai ser dito aqui neste vídeo. Muitas coisas que a gente vai abordar aqui já são, inclusive, antecipadas ali nesses outros vídeos. É quase como se fosse um manual de instruções para lidar com as tendências desencadeadas nesse grande processo de outubro. E com este eclipse, com a Lua que faz aí, vamos falar um pouquinho de astrologuês, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, forma uma oposição óbvia, né? Uma lua cheia, uma oposição com o Sol, mas também com Mercúrio, com Marte, Júpiter, Marte, Mercúrio, Sol, todos em oposição, né? Sol em conjunção com Mercúrio e com Marte. Quer dizer, essa configuração ela é muito tensa e é muito especial. Ela, por ser tensa, gera muito movimento, muito dinamismo, o que pode até ser aproveitado. Por outro lado, é preciso cautela. Isso eu também já disse nesses outros vídeos, mas aqui a gente vai indicar alguns detalhes a mais. Primeiro, que no eixo Touro-Escorpião, a gente tem sempre que prestar atenção em toda e qualquer medida em áreas econômicas, em toda e qualquer situação que mexa com o nosso bolso individualmente, com os desejos, a necessidade de satisfação dos apetites, os ganhos e perdas que a gente tem que viver para poder manter a vida em andamento, para ter dinâmica na nossa vida. Vai mexer com a economia de vários países, né, de todos os países, como uma reação em cadeia. Um melhora aqui, melhora a vida de toda uma região. Um piora ali, tem um efeito dominó em outras regiões ali. Então, temos esse jogo de melhor aqui, pior ali, muito rápidos, muito precipitados durante essa fase. As condições psicológicas das pessoas que têm alguma predisposição e até daquelas que não têm essa predisposição tão marcante, né? Mas essas disposições, essas condições que geram crises depressivas ou crises ansiosas, dificuldades nos relacionamentos, purgações ali das mágoas que vão sendo contidas durante muito tempo, tendem também a se precipitar individualmente e em grupo, às vezes até entre grandes organizações, né, que têm confrontos internos e confrontam-se mutuamente externamente. Essa, aliás, é a natureza de uma oposição, o aspecto, né, de 180 graus que formam os planetas no céu, na bola, né, no círculo zodiacal. Temos um aspecto muito bom, muito favorável ocorrendo ao mesmo tempo. Na verdade, dois, que são o Sol em trígono com Saturno e a Lua em sextil com Saturno. Esses aspectos são favoráveis porque compensam, em grande parte, um certo caos, um certo excesso de movimento, combatividades excessivas. Então, há um lado construtivo nessa coisa. É como se algo fosse demolido deste lado aqui e viesse a equipe de arrumação logo em seguida, mais ou menos assim. E isso que eu estou falando vale para coisas menores, individuais, até grandes, né? Macroeconomia, política internacional, tudo isso está dentro do escopo. Como vocês já devem saber, pelo menos quem acompanha aqui o canal ou quem já estuda astrologia, olha, tem a escola, né? Quem já estuda astrologia deve conhecer essas características que envolvem o simbolismo do escorpião, que é mexer com vida e morte, né? Tabus ligados à sexualidade, ao uso do poder pessoal para incidir sobre o mundo ao redor, gerar modificações, sair da inércia, né? O touro é justamente aquele fator de manutenção, de constância, enquanto que o escorpião é a propulsão das modificações necessárias ao andamento da vida. E por causa disso, a gente mexe muito com tabus. A sexualidade é algo que pode vir ao protagonismo do cenário durante esse período. E vamos lembrar coisas que são sempre importantes quando se trata de eclipse.
Falei isso no vídeo do eclipse solar, vamos falar aqui agora outra vez. O efeito de um eclipse costuma durar 6 meses até o próximo eclipse equivalente, né? Se esse é lunar ou até o próximo lunar. Porém, os efeitos dele também costumam ser antecipados, a gente observa isso empiricamente. Muitas coisas que coincidem com o simbolismo que ele tem já têm sua manifestação um pouquinho antes, muitas vezes é um bocado antes, né? Tipo 1, 2, 3, até quase 4 semanas antes a gente consegue encontrar correlações muito fortes, né? Muito evidentes com aquele simbolismo. E quase sempre isso vai ocorrendo dentro de um campo mais coletivo. Aparece muito nos noticiários. Normalmente o noticiário é meio que um termômetro de tudo quanto é emissora. Você pega ali e você vai ver o termômetro dos acontecimentos e das tendências que estão em andamento naquele período. E aí, quando chega o eclipse, é só a culminância daquele processo que já parece que a natureza já sente que tem que fazer, né, que tem que realizar. A gente pode ver também interesses em grande parte do globo terrestre, regiões inteiras, países, em reformular condições ligadas a, por exemplo, planos de saúde, auxílio funeral, aposentadoria, né? Tem reformas previdenciárias possíveis, rediscussões desses campos. Isso não estou me referindo só ao Brasil, não, é toda e qualquer parte, né? Isso é uma incidência maior desses assuntos, né? Chama-se mais atenção na medida em que o símbolo é estimulado pela passagem de planetas. Isso também vai ter uma outra implicação, que é o fato de que Vênus é o planeta que rege Touro. Lembram aí no outro vídeo do eclipse solar que Vênus rege aquele eclipse porque o eclipse ocorre em Libra? Pois é, esse aqui tem a Lua em Touro e que é regido por Vênus. E Vênus, tanto no eclipse solar quanto neste aqui, está em Virgem. E falando aqui colocando um apurozinho no astrologuês, Vênus no primeiro eclipse, né, o do solar, estava no termo egípcio de Mercúrio e na face do Sol. Neste aqui, ela está no termo de Júpiter e na face de Vênus. Quer dizer, o Vênus que está em Virgem normalmente decresce em potência de seus atributos, de manifestação de seus atributos, porém está numa face que vai melhorar, pelo menos vai atenuar essa queda de potência. E estando num termo de Júpiter, a tendência é a de espalhar, né, de expandir, alargar todo e qualquer assunto que é tocado pelas condições que o eclipse revela. E Vênus ali está em oposição com Netuno nesse mapa do eclipse. Tudo isso vai mexer com o pano de fundo dos 6 meses vindouros. Essa configuração do Vênus em Virgem, regendo a Lua em Touro, conjunta a Júpiter, com todas aquelas aspectações tensas, podem coincidir com reviravoltas em legislações trabalhistas, por exemplo, em muitas condições relativas às diversas áreas de saúde, até planos de saúde, condições hospitalares, áreas de saneamento, precariedades nesse campo, mas também a produção agropecuária. A agricultura pode sofrer um solavanco, nem sempre o solavanco é uma coisa danosa. Vale lembrar que temos esse trígono, esse bom aspecto, o trígono e o sextil com Saturno, que vão mexer bastante com esse tipo de produtividade, né? com fatores que dependem do tempo, como o plantio, né? Dependem do tempo, safra, época, quando é de animal, a época da reprodução. Então, isso aí tem uma compensação muito boa. Pode até começar com uma baixa, né? A curva desce e de repente ela dá uma guinada para cima. A tendência é mais para esse lado, mas ainda assim há essa sacolejada nesse campo das estruturas e dos investimentos, dos esforços, dos empregos na área agropecuária também. Às vezes pode parecer esquisito, né? Porque a gente está acostumado a pensar em termos psicológicos, em termos até espirituais, quando se trata de astrologia, mas muitas vezes o simbolismo astrológico é bem literal. Várias configurações que ocorrem no signo de Touro, para vocês terem uma ideia, podem, em tantos casos, coincidir com épocas em que há movimentações no mercado do boi, né, dos rebanhos bovinos, de pecuária, açougues e derivados desse tipo de produtividade. Outros vão ser justamente relacionados ao plantio. Já no que tange ao simbolismo do escorpião, isso pode mexer com algo
voltado para a mineração, com aquilo que é profundo, né? O símbolo do escorpião mexe com isso, né? Com as entranhas da terra, a água que você encontra no fundo do poço, os aquíferos. No Brasil tem muito, né? A questão dos aquíferos, o uso da água, mas muito mais ainda a mineração mesmo, né? O que pode provir de riquezas do interior da terra, mudanças em legislação ligadas à mineração, alterações ou descobertas, até descobertas também, o eclipse não é só horror, até descobertas envolvendo veios de minerais e materiais importantes para a indústria. Vale dizer que esse eclipse vai ter o Marte, que é o regente tradicional do Escorpião, né? Marte tradicional, Plutão, regente moderno, o Marte regente tradicional, conjunto a uma estrela chamada a Crux, que é a alfa do Cruzeiro do Sul. Quem é brasileiro está acostumado a vê-la no desenhozinho do Cruzeiro, que tem em várias simbologias relacionadas ao país. A crux é justamente a que está no pé da cruz, né? Refere-se, entre outras situações, aos demarcadores de território, aos estabelecimentos de processos civilizatórios, a longas distâncias e contatos com culturas diferentes, com quem se tem que se adaptar, do contrário, dá conflito. E entre outros simbolismos, coisas que a gente deixa para explicar no curso sobre estrelas fixas, né? Não entramos nesse detalhe aqui, vai mexer muito com o sistema de ensino, né? Um impulso sobre o sistema de ensino. Primeiro, pode haver ali também uma reivindicação muito forte nesse campo, mas um impulso nesse sistema que pode mexer com o ensino fundamental, médio ou superior, todos os âmbitos de uma vez só. No que tange aos mercados já citados, podemos ver várias medidas internacionais regulando as produções e as qualidades. Isso vale para aquilo que já foi citado como mercado agropecuário e todos os seus derivados, como outras instâncias correlatas. Pode haver uma série de reuniões multilaterais decidindo sobre as legislações internacionais sobre porte, transporte, cultivo, nível de qualidade. Essas coisas vão também ganhar protagonismo nos noticiários e nas discussões políticas e sociais na virada de 2023 para 2024 por conta dessas configurações. Já estão aí meio que em andamento. Em nível bem subjetivo, bem individual, coisas que a gente sente como uma percepção do que está no ar, né, nessa atmosfera mental coletiva, mas que nos mexe pessoalmente, há uma ausência, uma percepção de que há uma falta, uma ausência. Em outras palavras, o que nos falta, o que está precisando ganhar uma atenção maior, especialmente em se tratando de um assunto, de uma questão emocional, né? O que nos falta emocionalmente, qual é o propósito, onde está o propósito? As pessoas podem se sentir ainda, podem estar se sentindo já desde o começo de 2023, para falar a verdade, mas aqui essa sensação